Assembleia de Deus. Ministério Josué Brandão. Apresenta salvação. Você se arrepende agora e Ele te perdoa agora. Poder de Deus. Espírito de Deus, derrama teu poder neste lugar e faz desta reunião uma noite de glória. Libertação. Porque só o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado. Milagres. Ele quer agir e operar em sua vida. Cristianismo sem fronteiras. Com o pastor Josué Brandão. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2. Estamos num culto de celebração da ceia do Senhor. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 2 e alguns versículos do capítulo 3 do Evangelho segundo Lucas. Capítulo 2, versículo 21 a 24. Fique de pé, por gentileza, quem puder. Capítulo 2, versículo 21 diz assim: quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para oferecerem um sacrifício, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Quem diz amém? Amém. Capítulo 3, versículo 21 e 22. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: este versículo é profético. Este versículo é profético. Agora diga comigo: Senhor Jesus, eu quero que tudo isso se cumpra na minha vida e na vida dos meus filhos. Pode sentar em nome de Jesus. O que nós esperamos quando apresentamos os nossos filhos ao Senhor? Por que nós fazemos isto? Simples hábito, rito, tradição religiosa? Esperamos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos nos estudos, na carreira profissional,
Mas será que Deus não quer reservar para eles coisas ainda maiores que apenas estas? Eu já disse algumas vezes, eu não gosto de apresentar crianças depois da pregação, depois do culto. Por quê? Porque o ato de apresentar uma criança ao Senhor tem um valor muito maior do que apenas orar por ela. O futuro da criança está sendo disposto diante de Deus. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta nesse texto de Lucas 2 e 3, eu quero refletir contigo. Essa palavra vai se dirigir principalmente para pais e mães, e para aqueles que, embora não o sejam ainda, pretendem ser. Eu disse agora, o último versículo que nós lemos é um versículo atual, é um versículo profético, e Deus quer fazer a sua palavra e as suas promessas valerem na vida dos nossos filhos. Eu disse já aqui em algumas ocasiões que Deus é um Deus de alianças. E todas as vezes no Antigo Testamento que Deus estabeleceu uma aliança com alguém, Ele incluiu a descendência deste alguém na aliança que estava sendo estabelecida. Se lermos a biografia, a história de Jesus que está narrada nos 4 evangelhos, de Mateus a João, vamos perceber que ele iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Jesus tinha 30 anos quando iniciou o seu ministério, e o seu ministério durou apenas 3 anos. Foi um ministério tão poderoso que 3 anos foram suficientes para que ele se cumprisse e se consolidasse como o maior ministério da história, o maior ministério de todos os tempos. Agora preste atenção, foram 30 anos de preparação para 3 anos de ministério, que culminaram ou culminou com 3 horas de crucificação. Foram 10 anos de preparação para cada ano de ministério. Foram 10 anos de preparação para cada hora na cruz. E a unção que estava sobre ele foi tão poderosa que em 3 anos de ministério ele encheu a Judeia, encheu a Galileia, conquistou o mundo para Deus, e esta é a razão pela qual estamos aqui. É interessante notar que mesmo antes de Jesus nascer, Deus já estava preparando todas as coisas, organizando todo o cenário para quando ele chegasse. Todos os fatos do Antigo Testamento, todas as narrativas que antecedem o seu nascimento,
Era uma espécie de preparação ou de organização divina, de contribuição celestial, para quando ele chegasse. Gabriel, José, Maria, discípulos, as mulheres que o seguiam, José de Arimateia, Zebedeu, todos eles faziam parte de um plano que Deus mesmo havia desenhado para sustentação do ministério de Jesus. Tudo estava sendo preparado por Deus para o dia de Deus. Preste atenção nisso. Quando você nasce, Deus já organizou algumas pessoas que nasceram no mesmo tempo para um propósito específico, e essas pessoas fazem parte do plano de Deus para a sua vida, porque através delas o Senhor fará cumprir em você aquilo que Ele mesmo planejou para você. Dá um toque aí no seu vizinho e diz para ele: você não está só. Nascemos para um propósito, nascemos para a vida de alguém, nascemos para sermos bênção na vida de alguém, nascemos para fazer parte da história de alguém, nascemos para sermos auxiliares de Deus no cumprimento do seu projeto na vida de alguém. Você não nasceu sem propósito. Agora observe que foram 30 anos de preparação para então iniciar o seu ministério. Se eu partir do princípio de uma filosofia de vida norte-americana, que eu ouvi um dia desse, eles entendem, eles defendem, eles acreditam, pastores, que você só fica bom naquilo que você faz depois dos 40 anos. Você só fica muito bom naquilo que você faz depois dos 50 anos. E você só atinge o nível de excelência depois dos 60 anos. Se isso for verdade, há esperança para mim. Porque se você só fica bom a partir dos 40, ainda não cheguei lá, muito bom depois dos 50, e só alcança a excelência acima dos 60, significa que Jesus, iniciando o seu ministério aos 30, quem tem menos de 30 não tem razão nenhuma para reclamar ainda. A sua vida ainda está para começar. O que Deus tem para fazer em você ainda está para acontecer. Diga amém. Se nós lermos o capítulo 2 outra vez, versículo 21, vamos perceber, versículo 22, na verdade, o texto diz assim: terminados os dias da purificação. Não confunda dia da purificação com dia da circuncisão. A circuncisão está no versículo 21 e ocorreu no 8º dia do seu nascimento. A purificação ocorria 42 dias depois do seu nascimento. Trouxeram o menino, diz o texto, conforme a lei, e o versículo 24 diz assim: para oferecerem uma oferta ao Senhor. Esta era uma lei, aquilo que na tradição judaica
Era chamado de a lei da vida. Todas as vezes que os pais traziam filhos para apresentarem ao Senhor, eles traziam uma oferta ao Senhor pelo filho que estava sendo apresentado. Aquela oferta era uma espécie de semeadura diante de Deus pela vida da criança que estava sendo consagrada, apresentada ao Senhor. O texto diz, Levítico capítulo 12, versículo 6 a seguir, que uma família pobre traria 2 ou um par de pombinhos, diz o texto, conforme nós lemos, ou um par de rolinhas. Uma família rica deveria trazer um cordeiro. Se José e Maria trouxeram, segundo a lei, um par de pombinhos ou um par de rolinhas, significa que José e Maria eram de uma família pobre. Diga aí, família pobre. Por quê? Porque se fossem uma família rica, trariam um cordeiro. É interessante que até na pobreza de José e de Maria havia propósito divino. Por quê? Porque se eles fossem ricos, eles trariam um cordeiro. E Deus não queria que José e Maria trouxessem um cordeiro para o dia da apresentação da criança. Por quê? Porque o cordeiro já estava nos braços de Maria. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora preste atenção que foram 30 anos de preparação para o ministério. Entenda uma coisa: até no seu sofrimento Deus tem um propósito. Diz para o seu vizinho: até no teu sofrimento Deus tem um propósito. Que propósito? Dá uma cotoveladinha de leve no vizinho, provoca ele e diz para ele assim: 30 anos de preparação. Qual é o propósito de Deus no meu sofrimento? Preparação. Deus está lhe preparando para cumprir o que Ele planejou. Ele não cumpre em nós o que está em seu propósito sem nos preparar primeiro. Embora nós reclamemos muito da dificuldade ou das dificuldades da vida, embora nós reclamemos muito das adversidades da trajetória, elas servem de treinamento, elas servem de preparação de Deus. Se me colocar com uma arma para ir à guerra, certamente eu não vou voltar. Eu não fui preparado para usá-la. Deus não lhe envia para a guerra sem lhe treinar para ela. O que Deus vai fazer na sua vida, Ele primeiro está lhe preparando para realizar. Mas o que eu quero observar com os irmãos nesta noite é o que aconteceu com o menino apresentado a partir da sua apresentação ao Senhor. Porque eu devo apresentar meus filhos, meu filho, ao Senhor? Porque será que um casal de vez em quando traz uma criança aqui em cima e diz apresenta? É para você conhecer o rosto singelo de um menino sem dente?
Apresentar filhos ao Senhor, olha para cá, é um ato profético. É um direcionamento profético para a vida dele. Existem aqui neste texto que nós lemos e que vamos ler, 7 bênçãos que Deus libera sobre os nossos filhos quando eles são apresentados e consagrados ao Senhor. É por isso que apresentar uma criança é mais do que orar por ela no final do culto. É por isso que eu quero que, se você vai apresentar uma criança, me manda antes o nome da criança, para a gente fazer num momento específico do culto. Vamos observar quais bênçãos Deus reserva para os nossos filhos quando nós os consagramos a Deus, e no final nós vamos consagrar, dedicar, apresentar os nossos filhos, os nossos netos ao Senhor. Essas bênçãos serão reservadas para aqueles a quem Deus recebe. Quem quer estas bênçãos para os seus filhos, diga amém. Mas você nem sabe o que é ainda. Mas é bênção, né? Então, se é bênção, eu quero. Se é bênção e é para os meus filhos, eu desejo. A primeira bênção que Deus libera sobre as nossas crianças, sobre os nossos filhos, quando eles são apresentados, a Bíblia deixa muito claro que Deus provê um destino profético para eles. Quando apresentamos os nossos filhos ao Senhor, o destino deles deixa de ser o acaso, a sorte, o se for possível, e passa a ser profético. Deus desenha uma trajetória para eles. Se você ler o capítulo 2 de Lucas, versículo de número 25 ao versículo 32, a Bíblia declara que havia um homem em Israel, e diz assim: ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele, e lhe fora revelado, o nome dele é Simeão, que ele não morreria antes de ver o Cristo. E quando José e Maria chegam com a criança para apresentar, e ele toma a criança na mão, ele diz assim: agora despede em paz o teu servo, ó Senhor, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele não viu o presente do menino, ele viu o futuro do menino. Quando apresentamos os nossos filhos a Deus, se descortina o futuro dos nossos filhos. Há um abrir de Deus no que se diz respeito ao futuro deles. Se o irmão lê 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18 ao versículo 21, a Bíblia revela que Ana entregou, Eli usa a expressão, emprestou o seu filho para Deus, Samuel. E a Bíblia diz que todos os anos Ana subia a Jerusalém com Eucana, seu marido, para adorarem ao Senhor. E a Bíblia diz que todos os anos Ana costurava uma túnica nova para Samuel. Quem é pai sabe, quem é mãe sabe, que a roupa da sua criança hoje não vai servir daqui a um ano. Ana via Samuel hoje e começava a costurar uma túnica amanhã. Isso significa que ela já costurava uma túnica maior do que o Samuel que ela viu hoje. Sabe o que isso significa? Ana profetizava um ano à frente na vida de Samuel. O que você tem feito acerca do futuro dos seus filhos? Que tipo de palavra você tem dirigido aos seus filhos acerca do futuro
deles. Está na hora de começarmos a declarar que o futuro deles é promissor, que o futuro deles é na presença de Deus, que não importa o que eles serão, se médicos, advogados, engenheiros, juízes, pastores, missionários, dentistas, pedreiros, garis, não importa, o futuro deles é profético, e Deus abrirá os caminhos para eles. A primeira bênção reservada para os nossos filhos é que Deus provê um destino profético para eles. A segunda, quando apresentamos os nossos filhos ao Senhor, Deus provê uma segunda mãe para eles. Calma, mãe. Não estou profetizando que seu marido vai ficar viúvo. Estou declarando que Deus levanta uma mãe espiritual, um pai espiritual, alguém que vai ser tutor dos seus filhos, alguém que vai profetizar sobre eles, alguém que vai adotá-los em oração, alguém que vai comprar as lutas deles pela madrugada. Não há na vida cristã coisa mais valiosa que o privilégio de ter alguém que adotou você em oração. E os nossos filhos precisam disto. Vamos mais, olha o que a Bíblia diz, capítulo 2, versículo 36 a 38, a Bíblia diz que havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela já era avançada em idade, vivera com seu marido 7 anos, desde a sua virgindade, era viúva e de quase 84 anos, não se apartava do meio do templo, servindo a Deus de dia e de noite, com jejuns e orações. Quando dedicamos os nossos filhos a Deus, Deus providencia pais espirituais para eles. Deus providencia mães que vão chorar por eles. Deus providencia homens de joelhos que vão clamar por eles, que vão nos ajudar em oração por eles. Eu já disse para os irmãos em diversas ocasiões, e uma delas que eu citei um dia destes, que uma madrugada, meses atrás, talvez mais de um ano, eu estava sob uma pressão violenta, e eu disse para Deus: eu preciso que alguém ore por mim. Mas era mais de meia-noite, eu deitei e dormi, e o celular estava sobre o colchão. Lá para 12h40 da noite, eu já estava dormindo, o meu telefone tocou, eu atendi. Quando eu disse alô, a pessoa disse assim: Senhor Jesus, e disparou orando, e orou quase 40 minutos. Quando terminou de orar, disse assim: meu filho, eu estou no monte, e Deus mandou eu ligar para você e orar por você agora. Nós precisamos de mães espirituais, de pais espirituais. Quando dedicamos os nossos filhos ao Senhor, Deus levanta alguém que os adote espiritualmente. Quem diz amém? Diga comigo: Senhor, levanta intercessores para os meus filhos. Glória a Jesus. Oh, emanjoraganamai de leva surianda daga. Terceira bênção que Deus reserva para os nossos filhos quando nós os apresentamos a eles. Preste atenção nisso. Quando apresentamos os nossos filhos ao Senhor, Deus descortina sobre eles um mar de bênçãos.
Quem quer filhos abençoados, diga amém. A Bíblia diz que os pastores vieram para visitá-lo e os magos também. Mateus capítulo 2, versículo 11 diz que eles lhes trouxeram ouro, incenso e mirra. O que significa isso na vida dos nossos filhos? Que aplicação espiritual se faz na vida dos nossos filhos? Olha para cá, ouro fala de provisão. Quando dedicamos os nossos filhos ao Senhor, eles viverão milagres. O Senhor proverá todas as coisas na vida deles. Eu já falei aqui, quando eu reclamava do café preto, misturado com farinha e adoçado com rapadura, que eu tomei muitas manhãs para ir para a escola, a minha mãe dizia: não reclama, um dia você vai escolher a comida que quer comer. Eu ia reclamar da minha conguinha rasgada de bico branco, e a minha mãe dizia: não reclama, um dia você vai escolher o sapato que quer calçar. Eu reclamava da minha calça verde de tergal, meia curta, no meio da canela, e a minha mãe dizia: não reclama, que um dia você abre o guarda-roupa e escolhe a calça que quer vestir. Quando eu ganhei o meu primeiro terno, eu já disse aqui, eu me empolguei, fui dar glória a Deus, levantei a mão, a manga do terno veio para o cotovelo, alguém riu de mim, e eu disse para minha mãe: não uso um terno nunca mais. E ela disse: um dia você vai abrir o guarda-roupa e vai ficar em dúvida sobre que terno você quer vestir. Ela profetizou provisão para a minha vida. Profetize provisão na vida dos seus filhos. Profetize provisão na vida dos seus filhos. Ouro, provisão, incenso. Incenso fala de louvor. Sabe o que isso significa? Quando dedicamos aos nossos filhos ao Senhor, o Senhor libera sobre eles o seu incenso. Ou seja, eles não vão para o mundo, Satanás não vai devorá-los, serão adoradores de Deus, estarão na presença de Deus. O mundo pode até embebedá-los em algum momento, mas a marca do incenso está lá, o cheiro de Deus está lá. Seu filho está desviado, já o apresentou ao Senhor? Descanse, o incenso de Deus está sobre ele, ele volta, ele volta. Nós só precisamos dedicá-los ao Senhor. E mirra é perfume. Perfume fala de prosperidade. O que o Senhor está dizendo é: o seu filho será próspero naquilo que empreender. Irmão, dedicar filhos ao Senhor, eu vou repetir, perdoa a redundância, a insistência, a repetição, é mais do que orar em fim de culto, é mais do que apresentá-los à igreja, é profetizar sobre o futuro deles, para que eles sejam prósperos diante de Deus. Quem é pai, levanta a mão, ou mãe, diga comigo: os meus filhos serão prósperos e adoradores de Deus. Olha o que o Senhor diz em Isaías, capítulo 65, versículo 23. Não plantarão vinhas para que outros colham, nem construirão casas para que outros morem, porque os vossos filhos, ou vós não tereis filhos para perturbação, mas os vossos filhos são herança bendita do Senhor, e eles estarão convosco todos os dias, diz o Senhor. Diga para Satanás esta noite, tenha a ousadia de dizer para ele esta noite,
que ele não pode tocar na sua filha, que ele não pode tocar no seu filho, porque você o consagrou a Deus, e se você não fez ainda, está na hora de fazer. Dedique-o ao Senhor, e a mão de Deus vai encontrá-lo onde ele ou ela estiver. Alguns anos atrás, 15 anos atrás, eu fui pregar em Itamaraju, e eu falei no púlpito para os irmãos, foi no ginásio: não manda teu filho embora porque você encontrou drogas no bolso dele. Não rejeita teu filho porque ele não vive segundo as tuas normas. Se você fechar a porta para o teu filho, o traficante abre. Se você fechar a porta para a tua filha, o prostíbulo abre. Um pastor que estava no púlpito desceu, entrou no carro, foi para Arraial da Ajuda, em busca do filho que se declarou homossexual, e ele expulsou o filho de casa. Quando ele encontrou o rapaz já na madrugada, o rapaz está com um copo de cerveja no paletó dele, mas ele conseguiu trazer o moço de volta. Um ano depois, eu fui pregar no mesmo congresso, e o jovem era o coordenador de jovens da igreja. Profetiza sobre o futuro da tua filha. Oh, aleluia. Choramai te levasu de godamanda na manda bagada e lebadaga. Não há filhos que não dão trabalho. Existem os que dão menos trabalho. Pergunta para minha mãe. Ninguém aqui se candidataria a ser minha mãe. Mas quando você profetiza sobre o futuro dos teus filhos, Deus provê um destino profético para eles. Quando você profetiza sobre o futuro dos teus filhos, Deus levanta intercessores, intercessoras para eles. Quando você profetiza sobre o futuro dos seus filhos, Deus libera uma bênção especial sobre eles: ouro, incenso e mirra. A quarta bênção liberada sobre os nossos filhos, quando os apresentamos ao Senhor, é unção de sabedoria e graça. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, versículo 41. Ora, seus pais todos os anos iam a Jerusalém à festa da Páscoa, e de repente eles procuram a Jesus, e Jesus está entre os doutores, discutindo a lei, e no versículo 52 diz assim: e o menino crescia, e se fortalecia em sabedoria, versículo 52, em estatura, e em graça, diante de Deus, e diante dos homens. Aqui não está falando de inteligência, está falando de sabedoria. Não está falando de simpatia, está falando de graça. Quando nós declaramos, quando nós consagramos os nossos filhos a Deus, o Senhor lhes faz sábios. O que isso significa? Nos estudos eles irão bem. Na vida diária eles irão bem. Na escola eles serão exemplo. Na academia eles serão referência. No dia a dia eles serão abençoados, porque a graça de Deus estará sobre eles. Unção de sabedoria e graça. Quantos pais que precisam que esta graça seja derramada sobre os seus filhos. E aí dá licença que lá vou eu na sua casa, e tem uns que querem graça sobre os filhos, mas chamam os filhos de desgraçados. Quando apresentamos os nossos filhos ao Senhor, há uma unção de graça sobre eles.
quantos pais que destinam seus filhos suas filhas para o lesbianismo. Quantos pais que abrem a porta do homossexualismo para os seus filhos, pela maneira como tratam, pela maneira como lidam com eles, pelas palavras que falam para eles. Que tipo de pai sou eu? Que tipo de mãe és tu? Eu não estou dizendo que se o seu filho tem problema, a culpa é sua. Eu estou dizendo que na vida haverão problemas. Eu já disse que não há filhos que não dão trabalho, mas estou declarando pelo poder da palavra que há um destino profético reservado para os nossos filhos, que há um milagre de Deus aberto para eles, que há um caminho de Deus traçado para eles. Agora você quer uma sugestão? Você entregou seu filho ao Senhor? Consagrou? Então para de querer reger o destino do teu filho. Deus lhe chamou para ser maestro, enquanto o teu filho estiver sob tua tutela. Mas o que Deus tem para fazer, Ele fará. Unção de sabedoria e graça. Diga comigo, Senhor, eu quero isso na vida dos meus filhos. A quinta bênção que Deus reserva para os nossos filhos, quando nós os dedicamos a Ele, eles terão os seus caminhos abertos. Preste atenção nisso. Quando dedicamos os nossos filhos a Deus, Deus manda na frente deles uma máquina humana, abrindo os caminhos e criando as oportunidades para eles. Você não pôde providenciar aquela oportunidade para o seu filho, mas Deus levanta alguém para fazer isso, porque você o consagrou ao Senhor. A Bíblia diz em Lucas capítulo 3, versículo de número 2 a 5, que surge um homem que é o precursor do Messias, e ele vem para abrir os caminhos, para aplainar os caminhos montanhosos, e para alinhar os caminhos tortuosos. Para quê? Para que o Messias viesse atrás, passando pelo caminho que já estava aberto. Veja que Deus mandou alguém para arrancar toco na frente de Jesus, para facilitar a caminhada dele. O que eu estou dizendo é que quando você consagra seu filho, sua filha ao Senhor, Deus levanta alguém para abrir caminhos para eles. Alguém olha para o teu filho e diz assim: gostei dele. Aquele emprego que você está precisando, eu vou providenciar para você. Aquela vaga que você está querendo, eu vou ajudar você. O que está faltando? Deus levanta alguém para abrir caminhos. Alguns anos atrás eu recebi um telefonema. Isso foi em 2005. O dono de uma revista de propaganda, de imagens, de pregadores e de cantores e de empresas evangélicas, me telefonou me pedindo R$6.000 para eu sair na capa da revista dele. E eu disse para ele: eu não tenho R$6.000. E se eu tivesse, eu não gastaria para sair na capa de uma revista. Ele disse assim: presta atenção. Ele falou bem assim: você vai desaparecer ministerialmente. Na realidade hoje, ele disse, só cresce ministerialmente quem investe em mídia. Aí citou alguns nomes. Eles pagam X para estar em tal evento, para sair em tal revista. Daqui a 2 anos você já era. Eu fui orar. 15 dias depois alguém me telefonou da CPAD e disse: pastor Josué, nós só estamos esperando a sua foto para o cartaz. Eu disse: que cartaz? Do jubileu de diamante da Convenção Geral. O senhor é um dos pregadores. Eu pensei comigo: é trote. Eu mandei a foto, mas não disse a ninguém, não disse nem a meu pai, não disse a ninguém
que eu imaginei, eu vou falar, isso é um trote, vou passar o maior vexame, calei a boca. Na primeira edição do Mensageiro da Paz que veio após, veio o nome de Decaso Takayama, Silas Malafaia e outros, mas o meu não veio. Eu disse, está vendo que era trote se eu tivesse dito? Na outra edição, o meu nome apareceu. Aí meu pai chegou para mim e disse assim, você não me disse. Não disse porque eu não sabia se era verdade. Esperei para ver. Antes da convenção geral, aquele rapaz que disse que em 2 anos eu iria desaparecer, morreu num acidente de carro. A revista dele faliu. O Senhor Jesus levou-me sem que eu fizesse, sem que eu pagasse. Até hoje eu não sei quem me indicou. Eu só sei que alguém citou meu nome. O que eu quero que você entenda é que quando você consagra seu filho ao Senhor, Deus levanta alguém para criar oportunidades para eles. Você não precisa ir bajular ninguém, não precisa se vender para ninguém, não precisa ir negociar com ninguém. Você só precisa consagrar seu filho ao Senhor e dizer para Deus, levanta um trator humano aí, levanta um João Batista para abrir caminho, levanta um João Batista para aplainar a trajetória, levanta alguém para abrir a porta. E Jeová conhece todos os homens, e presta atenção, quando ele quer abençoar a Mardoqueu, ele tira o sono do rei. Quando Deus quer abençoar a você e ao seu filho, alguém fica sem dormir, mas ele faz o que ele quer fazer. 6º lugar, já vou terminando. Quando nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, Deus libera sobre eles um poder espiritual na oração. Uma coisa deliciosa é entrar no quarto e encontrar teu filho, tua filha, orando. Só que para isso acontecer depende de pelo menos 2 coisas. Primeiro, eu só posso ver o meu filho orando se o meu filho me vê orando. Amém? Amém. Eu quero que meu filho seja de oração, mas eu não oro. Considerando que filhos aprendem a partir dos atos dos pais, se eu quero ver minha filha orando, ela precisa me ver orando. Se eu quero ver o meu filho orando, ele terá que me ver orando. Agora analise aí no capítulo de número 3 de Lucas, no capítulo 4, versículo de número 21, quando a Bíblia diz assim, 3:21, quando todo o povo fora batizado, tendo Jesus também sendo batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele assim, Deus vai liberar poder espiritual sobre os teus filhos. Deus vai liberar poder espiritual sobre os teus filhos. Tem pai que se realiza em saber que o filho é um advogado renomado, que a filha é uma arquiteta bem-sucedida, uma médica respeitada. A sua maior paixão tem que ser em saber que o seu filho é um servo de Deus comprometido com o céu, e o resto vem a reboque. É interessante, deixa eu falar algo particular, já vou encerrando. A minha paixão era ser advogado. Eu vou ser sincero, essa paixão não está 100% morta. De vez em quando eu tenho que lidar com ela.
De vez em quando eu me inscrevo em algum vestibular às escondidas. Depois não vou fazer, porque entendo que o plano de Deus comigo é diferente do que eu gostaria. A minha mãe nunca ambicionou que eu fosse um advogado. Meu pai nunca me disse que eu iria ser pastor, nem me ensinou a pregar quando eu era menino. Não se preocupou em fazê-lo. Silenciosamente me conduziu, sem dizer nada. Uma certa feita eu procurei um advogado, amigo demais do meu pai, do meu avô. Ele era advogado do antigo INPS do estado da Bahia. E eu fui dizer para ele: doutor Alaô, convence o meu pai e a minha mãe me liberarem para eu fazer vestibular para direito, porque eu quero ser advogado e vou vencer tudo que vier na frente. Eu ainda lembro que eu falei com ele: se eu não vencer de um jeito, eu venço do outro. Ele bateu no ombro e disse assim: Josué, você vai ser pastor. Ele não é evangélico até hoje. Você vai ser pastor. Vá fazer teologia. Depois que você for pastor, quem sabe Deus vai lhe dar o direito de fazer direito. O plano de Deus para a minha vida era diferente. Estou consciente disso. Quando eu penso em fazer um vestibular hoje, às escondidas, não é tentando trair o plano de Deus, porque meu pai me ensinou que ministério não tem marcha ré. Depois que começa a marcha ré, quebra, não entra mais. Só tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e é para frente. Mas o que eu quero é que você entenda, é que o que Deus reservou para seu filho, mais do que influência social, é poder espiritual. Diga comigo: Jesus, eu quero meus filhos na tua presença. Diga mais: eu quero minha filha, o meu filho, de joelhos aos teus pés. Eu citei um exemplo meu. Eu não estou dizendo que seu filho tem que ser pastor. Eu não estou dizendo que a sua filha tem que ser missionária, mulher de pastor, nada disso. Eu estou dizendo que o maior poder que eles poderão ter é o poder de orar e o céu se abrir. E para terminar, quando nós consagramos os nossos filhos a Deus, Deus lhes dá poder para vencerem o diabo cara a cara. Quando você dedica seu filho ao Senhor, Satanás fica sabendo que aquela criança tem um selo, tem uma marca, ela pertence a alguém. O diabo pode até vir abordá-los, pode até vir tentá-los, mas virá sabendo que eles têm dono. Olha o capítulo 4 de Lucas, quando Satanás vem tentar a Jesus. E poder para vencer o diabo cara a cara, deixa eu mencionar e orar. No capítulo 4, versículo 1 a 13, Satanás faz 3 propostas a Jesus. Uma: se tu és o filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. 2: tudo isto te darei se prostrado me adorares. 3: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os anjos receberão ordem a teu respeito para te sustentar em suas mãos. Jesus repreende as 3 propostas do inimigo, e eu quero lhe apresentar essas 3 propostas em linguagem contextualizada. Primeiro, quando você consagra seu filho ao Senhor, Deus lhe dá capacidade de vencer a corrupção. Dinheiro fácil não vai atrair seu filho, sua filha. Vida fácil não será o caminho que ele optará. Manda as pedras se transformarem em pães. Use sua influência. Faz o joguete dos humanos.
Eis aqui uma proposta boa. Se há algo que nós vivemos uma tamanha crise, é justamente a crise de integridade. Homens se vendem a preço qualquer, e Deus está querendo levantar nesta geração, olha para cá, Deus quer levantar nesta geração homens e mulheres sem preço. Gente que não está à venda. Gente que não negocia seus princípios. Gente que não está disposto a se vender para ser promovido. Que não bajula para alcançar algo. Respeita e alcança legalmente. É uma tragédia quando até na liderança daqueles que se chamam igreja, homens e mulheres se vendem. Será que Deus não poderá contar com uma geração sem etiqueta de preço? Será que Deus não poderá contar nesse século 21 com a liderança da igreja que não está na vitrine à venda? Eu preguei uma mensagem um dia desses, num congresso de líderes aí mundo afora. Eu sei que foi uma mensagem forte, chocante. Quando eu cheguei no hotel, eu ajoelhei, chorei, louvei, agradeci a Deus. Porque alguém me telefonou e disse assim: olha, pastor, quando entraram lá para o camarim, o coordenador do congresso olhou para todos os líderes que estavam, inclusive os preletores, e disse assim: ele pode pregar essa mensagem. E alguém perguntou: por quê? E ele respondeu: porque ele não tem compromisso com nenhum de nós. Deus está procurando gente sem etiqueta de preço. E quando você consagra teu filho ao Senhor, Satanás vai trazer proposta de vida fácil para ele, proposta de promoção barata, mas ele vai responder dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você consagra seu filho ao Senhor, Deus lhe dá poder para vencer o diabo cara a cara, inclusive diante das falsas religiões. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Há 10 anos atrás, havia no mundo 4.800 seitas declaradamente satânicas. Estamos ajoelhados diante de Deus e Satanás quer que os nossos filhos se prostrem diante dele. Mas se nós os dedicarmos ao Senhor, o Espírito de Deus lhes dará a resposta certa. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Fica de pé, por favor, quem puder. Diga comigo assim: os meus filhos são do Senhor. Repete, por favor: os meus filhos são do Senhor. Eu estou profetizando filhos crentes. Eu estou declarando que os nossos filhos não se desviarão. Em nome de Jesus. Deus dará poder para o seu filho vencer os espíritos de destruição e suicídio.
Lança-te daqui abaixo. Depressão cresce entre jovens e adolescentes. Super interessante, publicou que as 3 principais causas de mortes de jovens no país são suicídio, assassinato e acidentes automobilísticos entre os 14 e os 29 anos. Lança-te daqui abaixo, porque os anjos te sustentarão. E ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando consagramos os nossos filhos ao Senhor, Satanás os ronda, Satanás os cerca, Satanás os tenta, mas eles têm em Deus autoridade para repreendê-lo. Seus filhos não estarão na lista dos que se suicidam, em nome de Jesus. Nossos filhos não estarão na lista dos que estão morrendo de overdose. Nós vamos consagrar os nossos filhos ao Senhor e buscar-os de lá de fora para consagrá-los também. É por isso que se apresenta criança na igreja. É por isso que eu não apresento criança na hora da bênção apostólica. Porque o futuro da criança está sendo descortinado ali. Eu quero concluir. Vamos para a celebração da ceia e eu não posso esquecer disso. Eu gostaria que pais e mães se aproximassem dos seus filhos agora. Como eu não posso me aproximar do meu, ele se aproxima de mim. Avós, meu filho não está aqui, pastor, não tem problema. Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Você vai consagrar seu filho, sua filha ao Senhor. Vou segurar no braço dele e ficar andando para lá e para cá. Onde estão os avós? Aproxima aí do neto, do bisneto. Eu estou fazendo uma bagunça santa aqui. Oh, aleluia. Não dá para pegar no colo, né? Ele já está maior do que você, já está maior do que a senhora. Mas nós vamos consagrá-los, nós vamos apresentá-los. Quem está grávida aqui, levanta assim a mão. Deixa eu baixar a minha. Tem grávida aqui? Faz assim. Coloca a mão sobre o ventre. Consagre desde o ventre. Choraganai tola surirola radaba surevoi delenda daga suriuri randa lagas. De bênção, oh, aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Cante. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar. Pai, pode começar a chorar aí. Mãe, hora de consagração, hora de consagração. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa, tua
seu filho ou sua filha não esteja aqui, estenda as mãos. Ó Pai, conforme a tua palavra, nós estamos dedicando a ti nossos filhos. Outra vez eu dedico a ti o meu filho e o consagro a ti. Dedicamos filhas, dedicamos as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Conforme o texto que lemos, recebemos as bênçãos que estão previstas na tua palavra, a partir deste ato profético, em relação aos nossos filhos, Senhor. Profetizamos sobre eles um destino profético. Profetizamos para eles que o Senhor levantará pais e mães espirituais, que os adotarão em oração. Profetizamos que eles serão abençoados e serão fartos de ouro, incenso e mirra. Profetizamos que os seus caminhos serão abertos e que eles receberão de ti poder para orar e os céus se irem e vencerem os demônios e glorificarem o teu nome, Senhor. Consagramos a ti os nossos filhos. Vamos te ofertar, Senhor, pelos nossos filhos, conforme a Bíblia demonstra que José e Maria o fizeram. É um ato de fé, é um ato profético. Estamos semeando para a vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. E nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do teu lar, Senhor, lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Levante assim a mão, por favor, em nome de Jesus. Pelo poder da palavra de Deus, eu estou profetizando filhos e filhas abençoados e abençoadas, em nome de Jesus. Eu estou profetizando gravidez abençoada, em nome de Jesus. E eu quero, pelo poder da palavra, profetizar para aquelas ou aqueles que não geram, ou que não geram mais, mas gostariam de viver um milagre de Deus acerca disso. Que o Senhor libere sobre você a bênção de gerar filho ou filhos e filhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.